Estávamos na sala de estudos quando o diretor entrou, seguido de um novato, com roupas à paisana e de um bedel que carregava uma carteira. Os que estavam dormindo acordaram e cada um se levantou como se surpreendido em seu estudo. Roupas à paisana aqui no sentido de não estava usando uniforme, ok? No, no francês é interessante que a expressão é habillé en bourgeois, como se fosse vestido de burguês, né? Ou tipo en civil, né? De civil, né? E aí, às vezes eu vou comparar com a tradução do francês, meu conhecimento francês é limitado, e com a tradução em inglês, ah, às vezes. Por que francês e inglês, né? Francês, porque como eu falei, é o original, né? Então, mas eu não confio no meu francês tanto assim, né? E em inglês, repare, às vezes você tem uma palavra e uma língua consegue pegar uma parte desta palavra na tradução e a outra língua consegue pegar outra parte. Então é um modo de a gente circular passagens mais problemáticas, né? É claro, roupas à paisana a gente consegue entender, mas eu quis pegar o humor da coisa, né? Então, em inglês é not wearing the school uniform. O tradutor em inglês é bem explícito, não usando o uniforme da escola, né? Estávamos na sala de estudos quando o diretor entrou, seguido de um novato com roupas à paisana e de um bedel. Bedel, ele é o chefe de disciplina em escolas. É como se fosse um censor, um disciplinador. É como se fosse um inspetor aqui no Brasil, né? É, eu acho que em inglês, em francês, salvo engano, não é exatamente isso, porque nós temos o garçon de classe. Em inglês foi traduzido como school servant. Então é alguém que ajuda na sala de aula ali, ok? Então entrou esse menino que eles não conheciam, seguido de um bedel que carregava uma carteira. Os que estavam dormindo acordaram e cada um se levantou como se surpreendido em seu estudo. Ou seja, eles estavam fingindo, o modo como eles levantaram, não é que eles acabaram de acordar, não, é que eles estavam estudando. O diretor fez-nos sinal para que nos sentássemos. Depois, voltando-se para o mestre de estudos, em inglês é simplesmente professor, né? Em francês é le maître d'études. O diretor falou: Senhor Roger, disse-lhe a meia voz, aqui está um aluno que eu lhe recomendo. Ele está entrando na quinta série. Se o trabalho e o comportamento dele forem meritórios, passará para os maiores, que é o seu lugar pela idade. Ficando no canto atrás da porta, onde mal se conseguia vê-lo, o novato era um garoto do campo de uns 15 anos de idade e estatura mais alta do que qualquer um de nós. Tinha os cabelos cortados retos na testa, como um cantor de igreja de aldeia, com um jeito ajuizado e muito acanhado. É claro que esse cantor de igreja de aldeia, essa referência se perde para a gente, um contemporâneo do Baudelaire, do Flaubert, pegaria a referência na hora, né? Hoje em dia. Mas dá para mais ou menos imaginar, né? Com um jeito ajuizado e muito acanhado. Embora não tivesse ombros largos, o paletó curto de pano verde e botões pretos devia atrapalhá-lo, deixando-o pouco à vontade. E permitia ver, pela fenda das roupas, uns pulsos vermelhos habituados a ficar descobertos. As pernas, com meias azuis, saíam de umas calças amareladas, bastante estiradas pelos suspensórios. Calçava sapatos fortes, mal engraxados, guarnecidos de pregos, né?
irônico aqui, né? Guarnecido quer dizer enfeitado, né? De prego. Então ele tá falando o sapato bem rústico, né? Lembre-se do seguinte, ele tinha os pulsos vermelhos, né? Isso pra gente não diz nada, porque hoje em dia todos nós usamos camisa, camiseta, e camisa polo é uma coisa mais ou menos formal, né? Então, mas lembre-se, por exemplo, no século XIX, quando a gente falava de uma pessoa vestida informalmente, a gente falava de mangas de camisa, ok? Ou seja, se você saísse na rua não vestindo o seu colete e o seu blazer, né? Então, esse que é o terno, né? O seu terno inteiro, bom, estava vestido informalmente. Então, neste meio aqui, você não espera que um moleque saia por aí com uma camiseta ou alguma coisa que não tenha manga, né? Os moleques aqui, eles têm eles têm uma determinada classe, correto? Eles estão na escola, ok? Então, revela muito que ele tenha os braços queimados. Então, ele saía no sol, ao contrário do restante dos meninos, que poderiam até sair no sol, mas sairiam bem vestidos. Começaram a recitar as lições. Ele prestava plenos ouvidos, atento como ao sermão, nem mesmo ousando cruzar as pernas, nem apoiar-se nos cotovelos. E, às 2 horas, quando bateu o sino, o mestre de estudos precisou avisá-lo que entrassem conosco na fila. Gostei da expressão, né? Prestava plenos ouvidos, né? Nós conhecemos mais a expressão gritar a plenos pulmões. Será que a gente poderia falar prestar plenos olhos a alguma coisa? Tínhamos o costume, ao entrar na sala, de jogar os gorros no chão para ficar com as mãos mais livres. Era preciso, desde a soleira da porta, atirá-los debaixo das carteiras, de maneira a bater contra a parede, fazendo muita poeira. Era o que se fazia. Mas, ou porque ele não tivesse notado essa manobra, ou porque não tivesse decidido submeter-se a ela, a oração já havia acabado e o novato ainda mantinha o casquete sobre os 2 joelhos. Casquete é um barrete ou gorro em formato cilíndrico, né? Então, assim, é um boné flexível sem abas, né? Você vai ver que daqui a pouco ele vai descrever esse casquete e parece, para nós, leitores modernos, uma coisa quase que do outro mundo, assim, parece uma coisa inacreditável. Como assim? O que está acontecendo aqui, né? Mas se você colocar casquete, escola, casquete de escola ou qualquer coisa assim, você vai achar uma foto de cada um que você não consegue nem acreditar, com umas formas todas estranhas, né? Perceba, agora vem a descrição, né? Era uma dessas carapuças de natureza compósita, onde se encontram elementos de gorro de pelo, de chapska, do chapéu redondo, do boné de lontra, do gorro de algodão. Uma dessas pobres coisas, enfim, cuja feiura muda tem a mesma profundeza de expressão que o rosto de um imbecil. O chapéu, né, o casquete, tem a mesma profundeza de expressão que o rosto de um imbecil. Lembre-se que uma das grandes habilidades do Flaubert, tô chamando o Flaubert, não, é o Flaubert, tô confundindo com o Baudelaire. Uma das grandes habilidades do Flaubert é seu vocabulário, né? Seu vocabulário é muito, muito extenso. Então você vai pegar lá um conto do Flaubert, a descrição da mobília, a descrição do chão, a descrição de qualquer coisa faz com que você demore um tempão se você quer realmente entender isso. Eu tive essa experiência porque eu comecei a estudar com o Baudelaire, por isso que eu estou confundindo o nome dos dois. Um dos pequenos poemas em prosa, Spleen de Paris, tem aqui no canal se você quiser, é muito bom. E aí foi mais ou menos ok, eu pensei, vou pegar um conto do Flaubert, não vou ler Madame Bovary, muito extenso.
E assim, é quase impossível para uma pessoa que não tem um francês muito avançado, né? Bom, como bons leitores, nós não podemos passar por cima disso daqui. Nós não temos a capacidade do Flaubert, mas nós temos que tentar nos aproximar, né? Então, eu tenho duas notinhas, uma em compósita. Era uma dessas carapuças de natureza compósita. Na verdade, ele está usando aqui um termo de arquitetura. Lembre-se quando nós estamos falando de colunas gregas, tinham lá as colunas dórias, as colunas jônicas, né? E o nome da terceira que eu esqueci agora, jônica, dórica e coríntia, né? Os romanos pegaram as colunas jônica e coríntia e juntaram as duas e fizeram uma compósita ou toscana, né? Bom, você vai se você lembrar das colunas gregas, você vai ver que uma delas tem aquelas voltas assim, ok? Então vamos lá, era uma dessas carapuças de natureza compósita, ou seja, feita de vários elementos. Onde se encontram elementos do gorro de pelo, de chapska, e aí eu tenho uma outra notinha aqui. Chapska é um boné de origem polonesa usado pelos lanceiros franceses do século XIX. Né? Não só isso, tem também alguns elementos do chapéu redondo, do boné de lontra, do gorro de algodão. Uma dessas pobres criaturas, enfim, cuja feiura muda, tem a mesma profundeza de expressão que o rosto de um imbecil. Por quê, né? Aí fica a pergunta, se você souber, coloque nos comentários. Por que esse chapéu feito de tantos elementos tem essa profundeza de expressão que o rosto de um imbecil? Talvez a resposta seja uma ironia do nosso narrador aqui, né, do Flaubert. O troço não expressa nada, né? Não é que tem todos esses elementos e esses elementos harmonicamente, tipo numa catedral, né? Tem aqueles milhares de elementos e esses elementos harmonicamente apontam para uma profundeza. Parece que foi jogado todos aqueles elementos ali para parecer uma coisa toda né, toda gótica, vamos colocar assim. E na verdade não tem profundeza de expressão nenhuma. Parece que está olhando para um rosto de um retardado que não tem profundeza de pensamento nenhum. Agora, a descrição do barrete, ou casquete. Né? Ovoide, ou seja, formato de ovo, e abaulado com barbatanas. Começava por 3 rolos circulares. Aqui nós temos as colunas gregas, né? Esse elemento coluna grega. Em seguida, alternavam-se, separando por uma faixa vermelha. Desculpe, aí em seguida, depois desses 3 rolos, né? Alternavam-se, separados por uma faixa vermelha, losangos de veludo e de pelos de coelho. Vinha depois uma espécie de saco que terminava por um polígono cartonado, coberto por um bordado em galão complicado e onde pendia, na ponta de um longo cordão bem fino, uma cruzinha de fios de ouro. Na verdade, aqui não é bem cruzinha, é uma borla de fio de ouro. Que é aquelas bolinhas assim, né? Você tem, por exemplo, no chapéu do informando, né? Então é aquilo que é borla, né? De fio de ouros à maneira de glande. Era novo, a viseira brilhava. E volta para o narrador, ele abre a sua visão, descreve o chapéu em geral, né? Essa quase que essa criatura grotesca que é o chapéu. Depois volta e a gente lembra que é o chapéu do novato que era novo, etc. Né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Ok. Ovoide e abaulado, né? Abaulado com formato de baú. Né? Então vamos tentar mais uma vez, só para tentar imaginar o coisa. Era ovoide, então ele tinha mais ou menos essa forma de ovo, parece um daqueles chapéus de papa, lembra? Eu esqueci o nome daquilo lá, antigamente. E abaulado, abaulado, né? Então tá, era ovoide e abaulado, com barbatanas.
Começava por 3 rolos circulares, então você imagina começando aqui. Em seguida, alternavam-se, separados por uma faixa vermelha, losangos de veludo de pelos de coelho, Vinha depois uma espécie de saco que terminava em um polígono cartonado, coberto por um bordado em galão complicado, e de onde pendia, na ponta de um longo cordão bem fino, uma cruzinha de fios de ouro, à maneira de glande. Né? Glande aqui, você está falando de um tipo de castanha, ok? É isso que está fazendo. Então é uma castanha. Era nova, a viseira brilhava. Levante-se, disse o professor. Ele levantou-se, o boné caiu no chão, toda a classe se pôs a rir.